Graça e paz, irmãos. Aqui é a missionária Thay. Hoje nós iremos refletir na palavra de 2 Crônicas 13:7. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão. E sendo Roboão ainda jovem terno de coração, não podia resistir-lhes. Primeiramente, eu gostaria de dar um contexto para vocês. Esse versículo fala sobre Roboão. Roboão foi o neto de Davi e o filho de Salomão. Roboão, ele herdou um reino extremamente bem-sucedido e extremamente rico. Para vocês terem ideia, a fortuna de Salomão é incalculável. Salomão, quando Deus apareceu a ele, Deus falou: "Pede o que quiseres." E Salomão, ele pediu sabedoria porque ele queria ser um bom rei sobre Israel. E Deus falou: "Como não pediste nada para si próprio, eu darei tudo isso e o que você pediu." E na própria Bíblia fala que não houve homem mais sábio do que Salomão, tanto antes dele quanto depois. E Deus não só deu sabedoria como riqueza. Roboão, filho de Salomão, ele herdou esse reino do pai dele. Um reino que tinha absolutamente tudo para dar certo. Só que para a palavra de Deus se cumprir, porque o pai dele, Salomão, ele casou com várias mulheres estrangeiras, mulheres que acabaram levando a cultura delas para dentro de Israel, e ele permitiu de uma forma que essas mulheres construíram templos dentro de Israel para deuses pagãos e adoraram esses deuses lá. E devido a isso, Deus falou que haveria uma consequência. E essa consequência se tornou real no reinado de Roboão. O reino de Israel foi dividido entre reino do sul e reino do norte, devido a uma má decisão de Roboão. Mais uma vez, para a palavra de Deus se cumprir. Os números estavam contra ele. Para vocês terem ideia, o reino de Roboão era o reino de Judá. E o reino de Judá tinha apenas 2 das 12 tribos. O reino do norte tinha 10 das 12. Então, Roboão teve um reinado muito diferente do seu pai. O reino foi dividido, Salomão teve muita sabedoria em reinar, e aqui fala que como Roboão ainda jovem, terno, ele não resistiu aos homens vadios, filhos de Belial, que se fortificaram contra ele, que foram homens que se juntaram a Jeroboão, o outro rei. Lembra que eu falei que os reinos foram divididos? Só que o que acontece? O que eu quero dizer para vocês é, às vezes a gente conta com coisas que a gente vê, coisas que são confiáveis, palpáveis. Roboão, ele tinha certeza assim, que como ele herdou um reino bem-sucedido, com certeza o reinado dele seria bem-sucedido. E com o filho dele foi o contrário. Abias herdou o reino do pai dele, Roboão, e foi um reinado que o reino estava dividido. As 12 tribos que Deus uniu, ele conseguiu causar uma divisão. O que eu quero dizer para vocês é que apesar desse versículo estar falando de Roboão, na verdade, essas palavras são de Abias, o filho dele. Ele acaba entrando numa disputa contra Jeroboão, ele acaba herdando esse reino, ele acaba herdando essa guerra, só que ao contrário do pai, ele não confiou no que ele tinha, ele não confiou no que era palpável, ele confiou em Deus. Para vocês terem ideia, aqui na Bíblia fala que Jeroboão tinha um exército de 800.000 soldados, enquanto Abias tinha apenas um exército de 400.000, ou seja, apenas a metade. Então qualquer pessoa pensaria assim: nós não temos chance, não tem como. Eles têm muito mais que nós, não temos como vencer essa guerra. Só que ele confiou no Deus de Israel, ele não confiou no que ele via, ele confiou num Deus que ele não via. Irmãos, é difícil confiar em Deus, é difícil crer em Deus, porque a nossa natureza é confiar no que a gente vê, é confiar no que está à frente dos nossos olhos.
porque vemos muito com os olhos físicos e não os olhos espirituais. Deus, ele havia feito um pacto com a casa de Davi. Ele falou que o pacto que ele iria fazer com Davi seria um pacto eterno. E Deus é tão fiel que a genealogia de Jesus vem de Davi. Lembra quando o cego fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Então, Deus, ele é fiel, irmãos. Eu não sei o que você está passando. Aliás, eu nem sei para quem essa mensagem vai chegar. Mas uma coisa eu falo: por mais que você tenha herdado alguma coisa, alguma situação caótica na sua vida, que você pense assim: Deus, eu não plantei isso. Eu estou colhendo uma coisa que eu não plantei. Confia em Deus, porque se você confiar, Ele tem todo o que é possível para fazer a situação virar ao seu favor. Deus é um Deus de milagres. Ele não fez o mar se abrir, Ele não fez cair comida do céu, Ele não guiou aquelas pessoas no deserto, tanto no dia quanto na noite. Um deserto, meus irmãos, não tem como você fazer uma viagem de dia. E Deus mandou uma coluna para que aquelas pessoas pudessem viajar no deserto durante o dia. Uma coluna de fumaça e uma coluna de fogo para guiar elas durante a noite. Então, o que eu quero dizer é assim: por mais que a situação pareça contra você, confia, porque Ele trabalha por você. Ele trabalha por você, Ele é um Deus misericordioso. Tanto é que aqui no versículo 18 fala assim: e foram abatidos os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Não confia no que você tem, não confia no que você vê, confia no que vem do céu. Mesmo que seja muito difícil, mas creia, porque esse Deus é um Deus de milagres. E esse Deus é um Deus que, eis que vim para que tenhais vida e vida em abundância. Deus não quer o seu sofrimento, Deus não quer a sua derrota, pelo contrário, Ele quer que você vença. Então, eu espero que essa palavra vá de encontro com o seu coração e de encontro com o que você está precisando. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.